Oi, começando outro vlog. Eu estou irritadíssima e tenho aqui um unboxing que eu acho que são coisas que eu posso usar pro meu banho premium pra me acalmar, apesar de eu não ter muito tempo. Mas enfim, eu vou tomar um banho com calma mesmo porque estou irritada. Assim, coisas aconteceram e tal qual o vlog anterior que eu comecei reclamando, peraí. Às vezes é bom tomar uma água, né? No vlog anterior, eu comecei reclamando de uma postagem que eu fiz errada. Não uma, não duas, mas. Não, três vezes. Três vezes. No Instagram, e que quando eu efetivamente queria postar, a entrega foi nula e não entregou nem pra mim mesma no meu perfil pessoal. Então, no momento que eu tava editando, eu fiquei tipo, bobagem. Isso é uma bobagem. Mas aí agora eu pensei, eu queria começar o vlog, só que foi acontecendo coisas na vida que foram me atropelando. E chegou ao ponto de que eu pensei, estou zero carisma para começar. Mas aí eu me aprofundei nesse pensamento, eu pensei, não, vou começar assim. Tô sendo muito repetitiva, não pensei, né? Mas tem um sinônimo, pensar? Enfim, pensei. Vou começar o vlog mal-humorada mesmo, porque daí quando eu for editar, eu vou ficar pensando, nossa, Tati, isso nem é grandes coisas. Mas olhem só, o que aconteceu? Eu tinha um compromisso marcado para receber o pessoal aqui em casa entre a 1 hora e as 2 horas. Que hora que chegaram aqui? Quase 3 horas, às 2h55. Além disso, era para ser feito uma questão de manutenção no gás aqui de casa. Só que não foi só uma manutenção, porque eu tinha vazamento de gás. No momento que eles abriram o negócio do gás, pois não pingou um monte de óleo, porque o gás, quando vai escorrendo ali, ele se transforma num óleo no meus potes de vidro limpinho. Uma gaveta toda. Tipo assim, ó, uma gaveta toda de pote de vidro limpo. Encheu de óleo. E não tinha como eles saberem que ia acontecer isso. Até aí tudo bem. Mas, porra, aí, no momento que eles trocaram, a gente ficou, né? Ah, mas que bom que fizeram a troca, né? Foi trocado a mangueira e o registro. E, poxa, a gente tava com vazamento, a gente não tava sentindo porque tava com cheiro de óleo, mas tem óleo do lado. Então, o cheiro de óleo pra mim tava ok. Eu não achava que. E cheiro de gás em si não tinha, porque já saía transformado. Enfim, sanamos um problema, né? Estamos felizes. No momento que eles foram fechar, quebrou a gaveta, não fecha mais. Ai, cara. Aí eles tentaram bastante, eu pensando, não vou conseguir treinar hoje, eu tenho ido de segunda a sexta. Já são 4 horas. Eu pensei, eu nem tomei banho ainda. Desculpa a intimidade, mal. Não tomei banho hoje ainda. Não consegui tomar. Mas, ok. Isso vai ser resolvido. Aí me chama a mulher da clínica do dente. Eu pensei, é golpe, essa daqui não é o meu contato com quem eu falo normalmente. Mandei mensagem pro meu contato. Normalmente ela falou, não, é uma colaboradora nova, tu vai adorar ela. Eu não gostei. A negociação que eu fiz foi de pobre. Eu sei. Mas, poxa, se o negócio é sem juros, eu vou aproveitar. Marquei a cirurgia. Falei até pra vocês que eu já tinha marcado, né? Mas então, estou com essa nuvem negra na minha cabeça, porque por mais que seja uma coisa tranquila, de tipo, vai ter vou tomar um calmante, vai ter anestesia, vai ser tudo lindo, eu vou tomar remédio pra dor, ou seja, não vou sentir dor, vou ficar bem groguezinha e dormir dias e dias. É um procedimento cirúrgico, não é legal. Aí me vem essa mulher me abordar: você está com problemas financeiros? Vamos fechar, eu te faço uma condição. Daí eu fiquei tipo, fulana, tu não tem acesso à informação de que eu já fechei. Mas ela não, seria. A empresa não me passou, é que eu cheguei ontem. Mentira. Tipo, eu cheguei semana passada. Deu. Tá, mas então a tua empresa tá com um problema, né? Porque se tu tá vendendo uma coisa que já foi vendida, eu não tenho mais dente pra tu arrancar pra tu colocar outro implante em mim. É isso aí que tu.
é isso aí, já tá bom, né? Porra, três implantes. Como tu não tem a informação? Diz ela, ai, não, mas é que seria um passo a mais pra eu pesquisar e ia tomar mais tempo. Tu ficar me ligando à toa pra me vender coisa que eu já me comprometi a comprar não toma tempo meu? O tempo dela é mais valioso que o meu? Ah, pra puta que pariu. Mas enfim, falei pra ela, mas fica a dica, né? Então, né, dos próximos clientes que tu for abordar, dá uma olhadinha ali pra ver se a pessoa já não agendou, né? Mas ela, não, mas é que, de qualquer forma eu me apresento porque teu pagamento vai ser comigo. Deu, tá, mas eu vou ter que pagar agora, sendo que o procedimento é mês que vem? Não, não, tu vem aqui na minha sala no dia da cirurgia e faz o pagamento. Pô, te apresenta na hora, meu. Deixa eu ver depois, tu vai sair ligando pro pessoal. Ei, fulanos, agora vocês não vão pagar mais na recepção, vocês vão passar comigo, na minha sala. Ah, hoje da manhã, enquanto estava esperando outra coisa, consegui ler um capítulozinho desse aqui. Só que é um livro de mistério, eu não sei muito o que comentar. Dá pra dizer que é um livro muito bem construído. Eu cheguei em uma, adivinhem, outra nota que eu comecei a ler e a nota é. Eu vou abrir aqui. Estou indo no final pra achar a porcaria da nota. É essa nota aqui, ó. Ela é esse daqui até aqui. Aí eu li até a terceira linha, eu fiquei. Tem um momento que ele fala assim, ó. Ai, como vocês saberão, como os leitores saberão. Meu cretino, tu quer me dar spoiler de novo? Vou te pular. E pulei. Agora eu tô em protesto, eu não leio mais notas. Porque ele escreveu como os leitores saberão. Para de dar spoiler do livro, cara chato. Como é que o nome desse cara chato aqui é o Robert? Robert? Que spoilerzento, Robert. Vamos a unboxings, porque né, eu preciso tomar banho e treinar pra ver se eu me acalmo um pouco. E eu tô gostando do livro, eu vou seguir com a leitura e eu comento mais com vocês. Eu achei legal, porque cada capítulozinho é curtinho assim, e eu só não tô lendo mais por falta de tempo. Eu sei o que é isso aqui, e chegou faz tempo, mas eu tava esperando pra abrir com vocês enquanto eu estivesse maquiada. Eu não tô maquiada. Mas então, ela ficou uma semana aqui pra fazer esse unboxing, porque eu tava esperando o momento que eu tivesse bonitinha. Mas não chegou. Então, vai ser desse jeito mesmo. Eu tô abrindo com muita delicadeza, porque, como eu disse pra vocês, eu sei o que é. Ó, tem uma embalagem dentro de outra embalagem. E é de papel, né? Deixa eu cortar aqui. Tem bem embaladinho. Quer ver que vai ter outro plástico? Vai ter outro plástico. Meu Deus do céu. São 4 marcadores de página. O que é isso? Ah, que massa! Eles colocaram. Olha que embalagem bem feita. Eles colocaram um palito aqui para dar estrutura. Eu acho que assim dá pra ver melhor. Aqui, ó. Tá, realmente. Eu vou ter que elogiar isso aqui. Tá com pouca bateria no celular, eu não sei se ele parou de gravar antes, porque tava com uma notificação e eu não vi. Enfim, eu pensei, nossa, eu ia amar ter um marcador de A Noite Estrelada. E aí eu fui pesquisar e ele existe. E é esse aqui. Então, eu comprei. Eu gostaria muito também daquele quadro dele que ele fez pra sobrinha. Eu vou deixar ele aqui, mas esse eu não tenho. Mas enfim, eu gostei bastante desse aqui. Eu só queria conseguir abrir pra sentir. Nossa, tô derrubando tudo. Que fita boa da porra. Tá grudando tudo. Ele não é de papel, ele é um plástico.
Ele tem uma texturinha, não sei se eu gostei muito, não. Um papel eu acho que entregaria um resultado melhor. Mas esse aqui vai ter uma durabilidade boa, né? Então acho que tudo bem. E ele vem com esses tacéis. Eles vêm com esses tacéis, tudo no plural, Tatiane, porque são 4 lindos. Opa, vai todos pra cá. Aí tem bem certinho a separação, tipo, aqui tem a lua, aqui tem... Todos eles têm alguma coisa especial. Essa estrela, que é especial. Aí aqui tem outra coisa que é especial, que eu não lembro o que é. E... Ah, não, ó. Tipo, a lua, aí a cidade, aí essa estrela que é especial e esse preste. Gostei, achei lindo. Agora vamos nesse aqui. Pra eu finalmente começar a me arrumar pra ir treinar. Endereço, eu vou ter que cortar e começar por aqui. O que temos aqui? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais o que comprei. Tá, essas são grandes. Eu quero ver os brindes primeiro. Peraí que eu vou tomar. Eu adorei que nessa compra vinha uma necessaire de brinde. E ela é estofadinha, bem boa. Eu comprei da L'Occitane esse daqui, foi direto deles. Normalmente eu compro essas coisas assim na Beleza na Web, na época, só que dessa vez o brinde da L'Occitane tava valendo a pena. Então, da compra que eu fiz veio isso aqui que é o hidratante deles, deixa eu ver. Leite hidratante firmador. Veio o óleo, que esse daqui é o que eu já conheço, já gosto. É tudo nesse tamanho mini para uma bolsa de viagem. A ideia é que isso aqui tu leve para viagem com esses itens. Veio também. Esse aqui eu tava com vontade de conhecer. É o óleo firmador hidratante. Esse aqui, no caso, não é um óleo tipo de sabonete. Ele é um óleo corporal mesmo para se passar sem enxágue. Eu acho que agora que vai focar. E eu me lembro que eram 4. Esse aqui é o creme de mãos. Eles são bem minizinhos mesmo, mas eu acho que valeu a pena. É que não tem muita escapatória, né? Tamanho pra viagem, espertinhos. Eles têm um bom argumento. Veio isso aqui. E não vai ficar muito seguro eu mostrar desse jeito. Aqui. Aí, efetivamente, o que eu comprei. Ah, bonito isso aqui. Tem a logo no traquinho de puxar aqui, me fugiu o nome. Do zíper. Comprei um vidrão do óleo. Eu gostaria muito de pegar o que tinha o pumpzinho e o refil. Porque o que eu tenho é só o tamanho pra... Não chega a ser o de viagem, mas é o de entrada deles. Menorzinho. Então, aqui tá o refil de 500 ml. A embalagem parece ser bem frágilzinha mesmo. É bem fina, sabe? E eu comprei o hidratante corporal. Eu tava muito ansiosa por esse negócio aqui. Ai, não vou abrir tudo porque tá com um produto aqui no plástico. No... Não é plástico, nesse alumínio. E eu vou usar. Quando eu tirar aqui, eu vou usar. Ah, esse tem refil, né? Dá pra comprar o refil depois. Maravilhoso. O potão do esfoliante, eu acho que não é assim. Mas enfim, essas foram as compras. Agora eu vou tomar meu banho com calma, me maquiar e treinar.
dentinhos. Quem escovou os dentinhos? Escovou os dentes? Oi, gente, fazendo uma intromissão aqui no vlog, porque como eu suspeitei, realmente teve um corte ali, aquela hora que deu uma notificação no celular me avisando que eu tava com pouca bateria e parou de gravar uma parte que eu comentei com vocês, isso na segunda-feira, que é nesse primeiro take, sobre o final de semana. Sábado foi um dia que... O que era o plano? A gente queria ir atrás de alguma coisa específica. Eu acho que era uma panela de pressão que no final nem veio. Mas acabou que eu provei umas roupas que eu me arrependi de não ter comprado, que eu vou mostrar pra vocês, na H&M ou H&M, não sei como é que vai ser aqui, né? E aí eu queria muito tomar sorvete no shopping, só que o do shopping é, como comemorei no vlog passado, realmente é bem difícil de conseguir sentar lá. Então a gente foi passear em outro lugar pra tomar sorvete e acabou que a gente chegou lá muito tarde e tava com fome, enfim, aí almoçamos e eu encontrei uma loja que eu sabia aqui pelo Instagram, mas eu não sabia que tinha loja física. E foi tipo assim, a luz do fim do túnel. E eu acabei provando outras roupas e lá sim eu comprei um monte de coisa que eu gostei. A única peça que eu não trouxe, das que eu provei, eu me arrependi. E eu vou me retratar com ela em breve. Mas, então... Aí no final a gente não... Eu vi uns cookies também na frente da loja. Nossa, tava sofrendo. Isso eu já tava almoçada. Eu tava com vontade de tomar sorvete antes de almoçar já. E daí eu vi aqueles cookies. E eu fiquei com vontade dos dois, do sorvete e do cookie. Não peguei nada. Gastei tudo em roupa. Mas, então, foi um sábado bem legal. O almoço tava maravilhoso. E no domingo, deixa eu me lembrar, eu acabei de ver aqui os takes pra comentar. Eu tirei aquele esmalte escuro que eu tinha feito no salão, fiz as unhas em casa e eu acho que eu fiz muito grosso, não durou nada, mas no domingo eu mostro pra vocês minhas unhas bonitinhas. Agora já não tem mais, durou tipo 2, 3 dias só, porque quando é muito grossa, né, ela vai caindo. Aí eu passei só um brilhozinho agora. Mas, além disso, eu fui almoçar na minha sogra e ela fez uma baita sobremesa. O almoço em si tava muito bom também, mas ela fez uma baita sobremesa e eu não gravei. Era branquinho, brigadeiro, tipo negrinho, branquinho, negrinho e morango. Meu Deus do céu, eu comi 2 potão daquilo. Mas então esse foi o final de semana. Eu vou mostrar pra vocês e daí a gente pula pra terça. Tudo igual. Pega uma caixa pra mim. Sim. Eu vou gostar. Empurra essa loja, sabe? Essa daqui deu certo. Essa daqui eu pegaria a P só. Essa daqui deu certo, mas eu ia preferir se tivesse com o elastano também. E essa daqui deu certo. E tá.
Cadê a rabiolinha? Se secou um pouco, a barriga não ficou tão bem seca. A barriguinha aqui ficou, né? Aqui assim não. Vamos dar uma tapeada com a roupinha mesmo. Ponte. Ponte, né, loira? Eu fiz o ovo mais perfeito e não gravei antes de cortar. Mas olha que lindo que ele ficou. Ele ficou bronzeadinho, porque eu coloquei queijo. Pareceu meio gratinadinho. Estou olhando Mother Fame. Mas tá, agora eu vou comer o ovo antes que ele esfrie. Depois vou comer a sobremesa do café da manhã, que é fruta. Gente, fiz uma misturinha aqui de álcool e água pra passar no lençol, pra ver se ele ficava bem estendidinho. Eu acho que ficou bom. Só que assim, que não quis sair muito amassado, mas olha o resto. Eu acho que saiu bastante. Eu coloquei... acho que foi 200 de álcool e 150 de água. Só que é assim, tipo, tu espirra bem de longe, sabe? Mas, enfim. Eu gostei. Esse é vaca atolada ou escondidinho? É vaca atolada? Entendi. Oi, gente. Esse vlog vai ficar bem confuso, né? Mas assim, teve bastante dias que eu estava desanimada e que eu não tava a fim de gravar. E eu não gravei. E a leitura, como é um livro curto, absurdamente curto, às vezes os capítulos são um ou dois só, e eu tenho conseguido ler só um ou dois por dia. Então eu acabei não vindo comentar mais. Mas como meus comentários aqui são com spoiler, nossa, eu lavei tanta roupa hoje que eu tô escutando o barulho da máquina e eu sei que não tem mais nada, então não tem como ela fazer barulho. Mas eu escuto na minha cabeça. Eu lavei muita coisa hoje. Ai, tá. Depois eu volto. Pera aí, que eu tava esperando mesmo, gente. Voltei. Assim, eu ia dizer que, eu vou conversar com vocês enquanto eu tô esperando a água. Porque chegou a água, então agora eu só tenho que treinar. Mas deixa eu comentar com vocês primeiro sobre a leitura. Então, o que que eu li? Eu vou dar uma recapitulada geralzona, assim. Todos os títulos de capítulos são bem descritivos, talvez. Enfim, eles descrevem bem o que que vai acontecer. No primeiro, a gente tem a história da porta, então é esses dois amigos passeando. E um vai contar para o outro a história da porta. Aí depois tem a busca pelo Sr. Hyde, porque o advogado do Jack fica preocupado por o Hyde poder estar ameaçando o amigo dele, esse doutor, né? Então ele quer conversar, quer conhecer esse cara. Eu tenho um ponto que eu acho muito massa, que ele é bem corajoso. Ele fala pro cara assim: posso ver seu rosto? Porque o cara tá se escondendo, o Sr. Hyde tá se escondendo. E, e o cara mostra o rosto pra ele e ele fala: agora posso reconhecê-lo, isso pode vir a ser útil. Tipo, a pessoa é uma ameaça
E ele, bem corajoso, foi lá e falou isso pro cara, sabe? Aí, depois de conhecer o Sr. Hyde, ele vê que ele realmente é uma figura muito estranha, que deixa ele com esse repúdio. Então, ele vai conversar com o Jack pra pedir que retire ele do testamento, que se afaste, fala da má fama dele e. Fala da má fama. Acho que tá, não é redundante. Enfim. E o Jack não tá nem aí. E o nome do capítulo é O Dr. Jekyll estava muito tranquilo, ou seja, bem declarado de novo, né? Aí o próximo é o assassinato do Carol, que é aquele que eu comentei com vocês, que a gente ganha um spoiler de graça de quem é esse Carol, porque até então ele não tinha sido citado na história, mas a gente acaba descobrindo pela nota de rodapé que ele era um cara muito importante, e depois o texto nos dá essa informação, ou seja, não tem a necessidade da nota ter contado. Mas tá. Aí a gente tem um incidente da carta, que é um. Então, o incidente da carta é porque o Sr. Hyde, em algum momento, ele vai sumir, porque, né, ele. Ah, posso falar, porque eu tô colocando spoiler de tudo. Como ele matou o Carol, ele some. Porque ele foi identificado, né? Ele seria pego. Então, o Sr. Hyde apresenta uma carta pro advogado dele, falando que, como se fosse uma carta do Hyde, mas não parece ser, como se ele estivesse se despedindo, falando que, ah, sim, eu fui um ingrato contigo, porque tu tentou me ajudar e eu tô me afastando. E o advogado leva essa carta para outra pessoa que entende bem de caligrafia. Uma criança tá brincando agora. E eles vão concordar que isso é o Jack tentando passar pano pro. Escrevendo essa carta, tentando passar pano pro Sr. Hyde, no sentido de, tipo, encobrindo o sumiço e fazendo ele sair assim, não tão como tão feio da história, mas pelo menos ele tem gratidão, sabe? Que é o mínimo. Aí o próximo capítulo é um notável incidente com o Dr. Lanyon. Ele cai de cama meio que do nada e ele já não gostava do jeito que o Jack fazia ciência, fazia a medicina, exercia a medicina. Eu acho que dá pra dizer dessa forma. Talvez por ele ser muito experimental, por um ponto que esse doutor não gosta. E ele acaba tendo acesso a alguma coisa que faz ele ficar tão. Não é assustado, vai além do assustado. Ele, tipo, perde a fé na vida, um negócio assim de cair de cama mesmo e morrer. Aí. Enfim, eu, eu dei uma travada aqui, passou um passarinho desse tamanho aqui na janela. Eu fiquei, meu Deus do céu, imagina se esse negócio entra. Não tem nenhuma janela aberta aqui. Mas, desse tamanho. Enfim. Aí tá, esse cara cai de cama, falece, e ele deixa uma carta pro nosso narrador, que é o advogado. Mas ele não vai ler, porque o cara fala, tipo, ó, só lê isso aqui depois da minha morte. E daí ele abre a carta e tem outra carta dentro. Ó, agora só lê essa daqui depois que o Jack morreu desaparecer. Ou seja, o cara é muito certo pelo correto. Ele vai esperar isso acontecer. E a gente lá esperando o cara abrir a carta, né? Mas enfim. O livro não se alonga, não. Ele é bem sucinto, bem objetivo. Então, já no próximo capítulo a gente tem. Não deveria ter pego água. Esses dois. É que eu também não abri o galão, né? Agora acabou a água e tô com 2 galões de água aqui, mas tem que abrir, colocar gelar, enfim. Seguindo. Malu, não. Esses dois amigos. A cara da Malu. Esses dois amigos estão fazendo uma caminhada dominical de novo, que os mesmos que abriram a história, né, do livro, e eles passam na frente da janela do Jack. E ele tá lá, então eles vão. Não só passam, eles passam na frente da casa do cara e entram no pátio. E o Jack já não tá mais recebendo visita de ninguém, inclusive desse advogado que é um amigo da vida toda dele, mas nem esse cara ele tá recebendo. E daí o que que os dois fazem? Entram no pátio. E quando eles entram no pátio, eles veem que o Jack tá tomando sol na verdade é uma pseudo-iluminação, né? Porque já tá no pôr do sol. Mas ele tá na janela por causa da claridade. E daí eles vão lá conversar, só que a janela é fechada meio que abruptamente. Tipo, o Jack ele fala: "Ah, sim, que bom que tu veio aqui pra gente conversar", e pá, fecha a janela.
Não deu pra entender certinho se foi ele, mas muito provavelmente foi. E, enfim, aí esse é o incidente da janela. O próximo capítulo é A Última Noite. E eu não me lembro o que que é. Mas eu acho que foi o que eu li ontem. Deixa eu ver, o mais recente é o que não me gravou. A última noite, no caso, é a última noite de vida do. Enfim, de alguma coisa. Eu já entendi que o Jack é o Hyde, porque eles. Só que eu não sei se ele. Nossa, é só porque eu falo que ela quer brincar. Tá levando pra caminha. Tá. Então, é a última noite de vida do Jack barra o Jack barra Hyde. Enfim, a gente tem o Paul, que é um empregado do Jack, indo pra casa do Utterson, que é o advogado, falando que ele precisa ir pra casa do Jack pra ver o que que tá acontecendo lá. E ele vai apontando detalhes, assim, tipo, olha, vem cá comigo. E daí ele chama o Jack. E daí ele conversa com o cara e ele fala pro advogado, tipo, ó, essa é a voz do cara que tu conheceu a vida toda? Aí ele fica, não, realmente tá uma voz mudada. Daí volta pro Paul falando, né? Essa não é a voz do meu patrão com quem eu convivi 20 anos. Outra coisa que ele conta é que tem um momento em que ele entra nesse puxadinho da casa ali, onde é o laboratório, que o Jack tá se trancando. Enfim, o Paul entra ali com algumas coisas pra entregar pro Jack e ele tá mais baixinho e usando uma máscara dentro do próprio laboratório, mas uma máscara meio que pra se disfarçar, porque ele tava só lidando com uns papéis e umas outras coisas ali. E, enfim, ele sai correndo a hora que ele vê o Paul, o que parece ser um medo de ser identificado. Então, o Paul acaba chamando o Utterson e no momento que eles falam ali, pedem pro Jack abrir a porta para eles entrarem e tal, ele se nega e eles começam a derrubar com um machado mesmo a porta. E quando eles entram, tá o Hyde com um frasco meio suspeito na mão, tipo como se ele tivesse cometido suicídio. Só que é o Hyde. E o Jack não tá lá. Aí tem uma carta lá endereçada pro Utterson. E também tem a instrução de que ele leia a carta do Lionel. E realmente tem essa ordem de. O Lion falou pra ler a carta dele só quando o Jack tivesse desaparecido ou morto. Então, agora que ele tá desaparecido, ele pode ler a carta, né? Aí, depois disso, a gente tem o capítulo A Narrativa do Dr. Lion, que eu não li, e o relato completo do caso por Dr. Jekyll, Henry Jekyll. Ai, essa aqui deve ser muito legal, porque a gente vai ver a suspeita do. No caso, eu não li esses últimos dois capítulos, mas então, em um a gente vai ver a suspeita do Lion, desse doutor que é amigo dele, e depois o Jack documentou tudo que aconteceu com ele. Enfim, tem potencial. Mas agora assim que eu terminar de conversar com vocês, eu vou ir treinar. E depois eu leio. Tô até levando o livro na academia para esse caso. Na verdade, o que são meus planos hoje? Eu acho que eu vou ler num café. Anteontem eu li na esteira, mas eu tenho que fazer muito devagar. E eu gostaria de sentir que eu estou queimando calorias enquanto eu tô fazendo esteira, sabe? Não só queimando calorias, mas, tipo, botando meu coração pra funcionar, sabe? Não foi o que aconteceu quando eu li na esteira, mas pelo menos consegui fazer por meia hora. E então, aí quem sabe eu leia num café, porque tem um ponto de que hoje eu vou pedir comida de fora. E eu gosto muito do Subway. Só que eu sei que é uma porcaria. Eu sei que é uma porcaria a comida deles. Mas, assim, o valor no iFood é muito mais caro do que se eu ir lá pegar.
Então, talvez se eu fizer tempo num café e pegar pra comer em casa, nossa, vou economizar no mínimo, R$ 20. Mas então, chegou também essa caixinha aqui hoje. Eu sei o que é, mas eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou até prender agora. Eu consegui entrar num clube do livro. Queria alguma coisa pra. Eu acho que eu vou usar a lapiseira pra abrir aqui. Eu consegui entrar no clube do livro em que a leitura conjunta em si vai começar só em janeiro, mas já tem conteúdo rolando, que é da Tatiana Feltrin. Vai ser sobre tudo do. Putz, vai ser meio complicado de abrir isso aqui. Vai ser sobre tudo do Tolkien. E. Ah, achei que isso não ia acontecer. Mas enfim, vai. Tá. Peraí, é melhor eu falar aqui porque eu estou quebrando a lapiseira e quebrando e rasgando um negócio que é mais que eu queria. Mas então, é tudo sobre o Tolkien. Vai ser toda a obra canônica dele, biografia, tudo, contos inacabados, tudo que se tem do cara. E eu tive uma fase que eu gostei muito de fantasia, só que eu também gosto muito de romance. E quando foi entrando para essa fase de romantasia, de fantasia com hot e tal, eu caí nesse buraco. Amo o Príncipe Cruel e amo outros livros. Sei lá, eu amo N. Wood, por exemplo, mas eu sei que não é um negócio tão bom. E talvez não seja nem saudável idealizar nesse ponto, porque assim, os homens da N. Wood não têm um defeito. No máximo, assim, é ser meio lardinho ou não ser totalmente sincero com algumas coisas que eles fazem que é totalmente sempre pro bem da mocinha. Mas enfim, tem esse ponto. E, por exemplo, o Príncipe Cruel não tem hot. Tem cena de tipo, ah, isso vai acontecer, isso aconteceu, mas não hot em si. E cara, que fantasia legal. E eu achei que por eu estar tentando ler fantasias recentes agora e tudo ter hot, eu não estar querendo seguir mais por esse caminho, eu não quero mais ler esse tipo de livro, me afastou da fantasia. Mas um dos meus livros favoritos da vida é o Nome do Vento, em que inclusive eu quero reler em algum momento. Mas enfim, o Tolkien, até onde eu sei, e é assim que muita gente se refere, foi o inovador de, tipo, Harry Potter se inspirou, a J.K. Rowling se inspirou no cara para fazer fantasia. Então, outras coisas que eu vi, tipo, Sarah J. Maas, li tudo. Eu acho que eu não li tudo, mas eu li quase tudo dela. Até agora, tipo, eu abandonei, mas antes, sim, eu tinha lido tudo, tudo. Até ela também se inspirou no cara, então ele deve ser muito bom. Enfim, daí eu quero ler as coisas dele e por isso que eu entrei no clube. Ai, que caixinha linda. E vai ser, ó, é vida e obra do Tolkien. Então, peraí, deixa eu fazer assim, que eu não vou ficar colocar isso aqui na capa depois, né? Vai ser assim, ó. Mas, então, eu estou pensando, me incomoda bastante saber que eu vou ler uma obra que tá alterada ou que tá mal traduzida, mal revisada, porque isso vocês podem ver no. Mentira, eu acho que não podem, não, porque eu privei. Mas eu conto, não tem problema. Recentemente eu li os da Emily Henry e me incomodou muito a falta de atenção na tradução e na revisão do texto. Então, sabendo que isso infelizmente aconteceu com a obra do Tolkien, eu vou tentar ler inglês. Então, vai ser a primeira vez que eu vou tentar. Não, mentira, eu já tentei ler o The Bell Jar, da Sylvia Plath, em inglês, mas eu era muito nova, eu não tinha feito curso de inglês e eu ficava lendo, tipo, essa palavra que eu não sei. Aí eu colocava no Google Tradutor, daí eu seguia. Aí, tipo, a cada linha eu tinha que ficar consultando porque o meu inglês era bem inexistente. Então, agora eu acho que vai ser um negócio mais tranquilo, sabe? Tentar ler inglês. Porque eu fiz alguns anos de inglês, eu acho que eu devo ter feito uns 4 ou 5. Mas enfim, deixa eu mostrar os marcadores. Ah, essa parte aqui, eles são todos iguais.
que é a parte de trás deles. E eu não me lembro mais quantos são, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um para cada mês. Show. Então, aqui a gente tem um Rumo Valina, Saruman, acho que é assim. Ai, me perdoem a pronúncia porque eu não conheci a obra ainda, né? Eu vou ler pela primeira vez. Tipo, isso aqui, quantas vezes eu já não ouvi falar em Gandalf? Um negócio que me pega muito é que isso foi muito citado em The Big Bang Theory e eu assisti tudo. Então, finalmente eu vou chegar nesse mundo. Eu me lembro muito de uma festa fantasia que o grupo vai, eu ia dizer só o Sheldon, mas não é só o Sheldon. E o Leonard vai de Hobbit. E ele fica tentando explicar para um cara que não conhece Hobbit e o Senhor dos Anéis qual que é a diferença do Hobbit para um anão. Mas enfim, aqui Legolas, eu não sei se é assim que pronuncia. Dindin, nossa, sério, eu vou ter que aprender todas essas pronúncias. Realmente muito bonito. Tem outro aqui com relevo, que é Tolkien Videoobra, que é meio que a capa, né, do projeto. Pim... Pim? Não sei se assim pronuncia, não. Sam, esse aqui eu vou conseguir pronunciar facilmente. Aí o Frodo é outro nome que a gente escutou muito. Tipo, a gente, eu digo quem gosta de fantasia, quem gosta de ler. Aragorn. Até onde eu sei, isso aqui é uma coisa meio ruim, tá? Então, será que isso é tipo um vilão? Ou ele é a alma mais escura do grupo de ser o mais, sei lá, mais fechadão? Boromir? Boromir? E Merlin. Esse aqui também eu já ouvi falar. Ai, que bonito o cavalo no fundo. Ah, e a arte é feita pela Juliana Fiorese. E aqui no canto, eu vou esperar focar. Espero que tenha dado para focar. Então é isso. Tem os marcadores, agora eu tenho que ver a questão dos livros. Eu acho que eu vou ler no Kindle, porque o Kindle tá bem inutilizado. Ainda mais que vai ser minha primeira leitura em inglês que eu pretendo fazer assim, sem ficar consultando o tradutor. Aí pelo menos ali eu consigo clicar, até onde eu sei, tem como a gente fazer isso, né? De clicar e conseguir. Eu esqueci que eu tava com o microfone. E ver qual que é a tradução da palavra. Mas então é isso. Eu vou ir treinar agora, depois eu vou pro café e quem sabe eu termine a parte da história do livro hoje, porque tem aquele detalhe, né? Ó, isso aqui é a história do livro. Isso aqui tudo não é. Isso é introdução e o que mais que tem? Prefácio e introdução, que na verdade deveria ser um pós-fácil, não canso de dizer isso, mas enfim. Isso aqui é o prefácio e introdução. E aqui também tem umas notas. Ai, eu afasto o microfone de mim porque eu esqueço. E daí no finalzinho também tem as notas, então tem bastante coisa para ler além disso. Mas eu acho que terminando o livro em si, a história do livro em si, eu já vou começar outro, nem que eu vá lendo as notas aos pouquinhos, porque eu tenho certeza que eu não vou gostar nessas. Ai, eu comentei pra vocês que eu não tô lendo nem as notas, né? Então tem que ler prefácio, introdução e as notas. Mas eu acho que eu não vou gostar, porque é tudo excessivamente aprofundado, não precisava de tanto, sabe? Não estou me formando em literatura inglesa pra ter que saber de tanto, sabe? Mas enfim, vou ler tudo porque eu não consigo pegar um livro e não ler ele inteiro. Agora, o que eu fiz pela primeira vez foi pular páginas, que foi o de pular o prefácio e introdução. E já me falaram até que no Drácula, que eu pretendo ter dessa versão da Penguin também, tem que ser pulado. E tem outro, eu acho que é do Morro dos Ventos Vivantes também, tem que ser pulado, porque traz spoiler na introdução e no prefácio. Então é isso, agora eu vou treinar.
é você, o neném. Que linda. Linda. Ah lá, nem vou ler. Bom dia, quintamos. Eu tô chegando naquele momento perigoso em que eu aprendi a comer 2 ovos todo dia e eu não tô enjoando, sendo que antes se eu comesse de segunda a sexta eu já enjoava. Eu estou há quantas semanas já nisso? E desde que eu fiz a consulta com a nutricionista, faz mais de um mês. E ela pediu pra eu incluir leite leite desnatado no café. E eu aprendi a sentir o açúcar do leite. Antes eu colocava, sempre tomei café preto, mas o café com leite eu teria que colocar o açúcar, porque senão eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia só gordura, pois agora estou conseguindo sentir o açúcar do leite. Ou seja, não preciso mais, nem no café preto, nem no café com açúcar, nem no café com leite. Mas estou vivendo perigosamente, eu tô gostando disso aqui. Eu comi até no final de semana esses dias. E normalmente final de semana, sábado e domingo é meu dia de pão de queijo. Meu pão de queijo favorito da vida. Mas estou ficando metida. Enfim, agora eu vou colocar minha série. Estou na 8ª... Opa, não dá pra ver. Estou na 8ª temporada. Oi, gente. Eu concluí a leitura ontem e eu não sei muito bem se eu vou conseguir colocar tudo o que eu pensei aqui, porque eu não escrevi. Eu não sei o que me deu, mas eu não escrevi. Na verdade, eu sei. Muito do livro eu li deitada e eu tava, tipo, deitada totalmente. Eu não estava só sentada na cama, eu tava deitada. E daí eu só ia colocando post-its e ia pensando, isso aqui seria legal comentar e tal. Não anotei nada. Então talvez não fique um comentário tão completo, mas tentar comentar relembrando aqui. Faltavam mais 2 capítulos. Eu li só a história, né? Então ainda tenho que ler aquelas outras partes ali. Um prefácio, introdução, cronologia, notas, outras leituras, que eu não sei o que é essas outras leituras. Imagino que sejam recomendações. Enfim, vamos lá. Faltavam, então, os capítulos, a narrativa do Doutor, Dr. Lyon e o relato completo do caso por Henry Jackley. Bom, então, na narrativa do Dr. Lyon, a gente acompanha ele contando a partir do momento em que ele entrou em contato com o Jackley mais estranho. Então, por exemplo, ele vai contar que eles se aproximam, ele chega a jantar, e talvez isso tenha sido proposital do Jackley de querer se aproximar, reaproximar, para quem sabe pedir ajuda para um outro médico. Acho que foi isso. Mas, então, eles se reaproximam num jantar que não é só os dois, também o próprio Utterson, que é o advogado que narra para nós a história, também vai nesse jantar. Enfim, no outro dia ele recebe um envelope do Jackley e ele fica pelo correio e ele fica pensando que formalidade, né? Porque eu tava com ele ontem de noite, para que é isso? Enfim, nessa carta ele vai pedir uma ajuda, falar que ele fez algo desenroso e coisa que o outro médico já sabia. Eu tô com dificuldade de falar esse Lion. É que eu fico pensando em falar Lion. Ele pede uma ajuda para pegar coisas da casa do Jackley e entregar, no caso dele próprio, né?
e entregar pra outra pessoa à meia-noite que vai. A máquina batendo. Que vai representar o Jack ali naquela noite. Enfim, ele fica meio receoso, acha estranho, mas faz. É um amigo da vida toda dele, né? Então, ele faz isso e essa pessoa que vai buscar essa gaveta com essas coisas é bem estranha e repulsiva e mal educada, enfim, tudo de ruim. Mas, então, nesse ponto, aquela criatura ela dá a opção de tu pode só me entregar isso aqui, seguir com a tua vida e se caso te fizer bem, tu pode imaginar que tu fez um grande bem pro teu amigo e tal. Não só imaginar, mas saiba que tu fez um grande bem pra esse teu amigo que tu quis ajudar. Mas se tu quiser saber a realidade e os pormenores da situação, eu vou te contar. E, lógico, ele é curioso, ele vai querer saber. Então, esse cara estranho, mal educado, vai tomar o. Vai preparar ali com as coisas que estavam nessa gaveta uma porção. Que, inclusive, um parênteses. Quando eu fui começar a ler o livro, ele tá aqui, né? A capa é um negocinho verde. E atrás a gente tem um trecho. Ai, eu não posso me perder, mas é que eu lembrei que isso era uma das coisas que eu queria anotar. Mas tá, a gente tem aqui. Ao narrar as experiências de um médico que numa noite maldita toma uma porção fumegante e de coloração avermelhada. Aí é esse o ponto. Eu fiquei tipo, na coloração avermelhada aqui poderia remeter a sangue, então por isso que eles fizeram verde. E até nesse ponto aqui, quando esse cara estranho que a gente já entendeu que é o Hyde, se não entendeu eu te digo, mas enfim. É que eu posso dar spoiler, tá? As notas não podem. Então, o pequeno frasco que examinei a seguir estava quase cheio a metade. É estranho, né? Cheio até quase a metade, com um líquido cor de sangue. Então, aqui também fala sobre ser cor de sangue. Daí eu até marquei esse trecho especificamente porque eu, de novo, pensei: foram espertinhos na capa, fizeram um negócio verde, porque, de novo, né, se fosse colocar um líquido vermelho ali, a gente ia ligar isso a sangue, e não é. Mas então, ele termina de acontecer, como é que ele chama aqui? A ebulição e tal, ele passa por toda essa efervescência e chega então até uma cor verde água. E no momento que essa criatura toma isso, ela se transforma no Jackly. E a diferença deles é muito gritante em relação à altura, postura, andado. É dito até que o Sr. Hyde, ele tem uma fisionomia como se ele tivesse uma deformidade que tu não consiga identificar de cara. Então, enfim, essa criatura pequena e deformada se transforma no doutor, que é alto, forte. Ele é mais de idade, mas é alto, forte. Até isso é uma coisa que chama atenção, porque o Hyde, ele tem tudo de ruim, mas ele é jovem. Porque ele tem essa. Enfim, depois eu desenvolvo essa parte, mas é interessante isso. Aí, enfim, eu que já li HP Lovecraft, fiquei pensando. Tem umas figuras que tem uns probleminha na cabeça, no caso desses personagens, que eles correm pro perigo de uma forma desnecessária e que pra mim parece até meio burra. E pra eles é pura curiosidade, é excitação, mas pra mim eu fico lendo, eu fico, que burrinho, sabe? Mas então aqui a gente tem a explicação do porquê que esse Dr. Jekyll faz isso, sabe? Não vou cometer o mesmo erro da outra vez de ficar com tossindo, então vou tomar água. Bom, então ele fala: se cada um, pensei, pudesse ocupar identidades distintas, a vida seria aliviada de tudo que é insuportável. O injusto seguiria seu caminho, livre das aspirações e do remorso de seu gêmeo mais digno. E o justo poderia percorrer com uns passos fortes e seguros seu caminho ascendente, praticando as boas ações que lhe dão prazer, não mais exposto às desgraças e às penitências causadas por obra daquele mal extrínseco. Extrínseco. Eu grifei isso. A maldição da humanidade foi que esses dois feixes incongruentes tivessem sido amarrados juntos.
que no ventre angustiado da consciência aqueles gêmeos opostos lutem continuamente. Aí, isso que eu achei interessante. Se tu for ver, o cara não foi tão do mal, ele só queria libertar o lado, imagino eu, o lado do bem para que ele consegue caminhar de forma que ele conseguisse fazer mais bem, não tendo aquele pouquinho do mal. Só que o que ele consegue com esse experimento dele é um negócio totalmente fora disso, porque ele também dá toda essa liberdade para caminhar passos largos pro lado ruim dele. Bom, eu achei bem bolada essa explicação aqui. E sempre quando eu falo essa frase, bem bolada, eu me lembro do Silvio Santos fazendo comentários sobre as pegadinhas que faziam pro programa dele, que às vezes ele simplesmente gargalhava com coisas bestinhas, assim. Mas quando uma pegadinha era bem elaborada e talvez não arrancasse uma gargalhada tão genuína, tão rápida, sabe? Fosse mais de um tipo, ah, que inteligente. Ele ficava, bem bolado, é bem bolado. Eu achei bem elaborada essa ideia que o autor aqui teve, o Robert. Então, e a forma que o livro é montada é muito inteligente, porque o mistério a gente vai descobrindo ele sempre de trás para frente. Por exemplo, a gente já sabe que esse amigo doutor. Ai, peraí que eu vou espirrar. Esse Lanyon, ele já caiu de cama porque ele viu algo que espantou muito ele. E ele já disse isso pra nós, pro Ulterson que nos contou. Então, aqui a gente tá vendo o relato dele. Aí encerra dessa forma porque a gente já pegou todas as informações que a gente poderia colher dele e passamos pro relato do Jack. Então, o Jack fala sobre como ele se sentia ele mesmo enquanto no corpo do Hyde, do início. Então, ele conseguia se identificar quanto a mesma pessoa, só que sem o peso de ter que ser uma pessoa responsável, ser respeitado e respeitável, né? Então, ele se sentia livre para aprontar no corpo do Hyde. Só que aquilo vai escalonando como se ele fosse dando mais poder pro Hyde, ao ponto dele parar de se identificar como o Hyde e se amaldiçoar por ver o corpo que ele tá. Eu acho que dá pra dizer que é como se a alma dele tivesse presa ao corpo do Hyde, que já não é mais aquela mesma figura que o Jack, e tivesse aprontando tanto dessas coisas, fazendo tanto dessas ações repugnantes, que incomoda até ele estar presente no próprio corpo, como se ele tivesse preso. Então, esse mal, que é o Hyde, tá escalonando, ele tá crescendo e ficando mais forte. O Jack ele percebe que ele tá ficando. Ele era muito magrinho quando ele nasceu, e ele vai ficando mais robusto. E chega o ponto em que ele vai dormir como Jack, e sem tomar a porção, ele acorda como Hyde. Aí a gente tem até a explicação do porquê que ele se retirou da sociedade. Ele chega em algum momento que ele entende que o que ele tá fazendo é ruim pros outros, então o correto é que ele não ceda essa vontade, porque enquanto ele tá sofrendo dentro do Hyde, o Hyde também tá sofrendo dentro do Jekyll. Ele tá tentando viver como aquele médico respeitável e o Hyde pede pra tomar a frente, pra sair. E então, como ele vai ficando mais forte, ele acaba às vezes dominando a face que tá pro mundo sem nem tomar porção. E a gente vai vendo isso escalonar por causa dessa força que o Hyde tá tendo. E é muito. Enfim, não vamos nos precipitar, vou falar disso depois. O ponto que eu queria comentar é que faz todo sentido de que o Jack ele comece a ficar trancado dentro de casa, então por isso que tem aquela cena que eu conversei no take anterior, em que o Utterson para pra conversar, ele chega a entrar no pátio do Jack, e mesmo assim o Jack não pode conversar, porque a qualquer momento ele pode se transformar e no Hyde, né? E outra coisa que é interessante de ver é que ele não sente mais toda aquela dor física que teve na primeira transformação. Teve momentos, inclusive, que ele tinha que tomar 2 doses para conseguir se transformar no Hyde. Mas aquilo agora tá acontecendo sem ele tomar e sem a dor. Ou seja, é como se fosse um caminho muito mais curto agora. E bom, como é que o corpo do Jack vai chegar ao fim?
Ui, derrubei o negócio. Em determinado momento, o Paul, ele, que é o serviçal do Jack, vai atrás do Utterson pra falar que tem algo muito estranho. E ele não fala de cara o que tá acontecendo. Mas quando o advogado vai pra casa do Jack, ele escuta a voz do. Eu acho que eu já comentei isso em algum take. Enfim, a gente sabe que o que tá preso lá não é o. Enfim, a gente sabe que não é o Jack Lee. E o que que aconteceu? Como o Hyde aparecia cada vez que o Jack Lee dormia ou tirava um cochilo, o corpo foi se debilitando por ele não conseguir mais dormir. Então, quando o Hyde tomou a frente, já não tinha mais como o Jack Lee voltar. E o livro termina com o Hyde torturando o Jack. Então, em livros favoritos dele, ele escrevia blasfêmias e tem até o momento que o Utterson acha escrito palavrões ou frases obscenas, algo do tipo, num livro favorito do Jack. E ele ficou tipo, por que que o cara escreveria isso no próprio livro, sabe? No próprio no próprio livro, o livro favorito dele, enfim. O Jack ele tem muito apego com. Teve muito apego com o pai, ele gostava muito do pai dele. E o Hyde destruiu o retrato do pai dele. Enfim, entre outras coisas que ele fazia pra torturar. Aí tem um ponto que eu anotei que eu não estou achando, peraí. Ah, eu pulei. Eu pulei, foi aqui, ó. Que o, é um ponto onde o Jack lhe diz que ele tem um interesse mais do que paterno com o Hyde. E o Hyde é indiferente, é mais indiferente que um filho. Então, antes ele se sentia ele mesmo dentro do corpo do Hyde, e agora ele já se distanciou desse ponto como se fossem duas pessoas realmente distintas. Então, como eu estava dizendo que o livro acaba, ele termina com um relato do Jack Lee falando que é assim, ele vai lacrar essa confissão, onde tá essa história desde o início de como ele começou a fazer essa poção, o que que foi o problema que ele imagina que seja para ele não conseguir mais voltar a ser o Jack Lee, que é ele acredita que uma parte essencial, um tipo de sal que ele usou para primeira porção, que ele tinha, ele comprou um lote muito grande, estava adulterado. E foi esse lote adulterado que fez o Hyde aparecer. Só que quando ele fez uma nova encomenda, já não estava mais adulterado. Então ele é como se ele tivesse usado um elemento que ele conhecesse, porque ele quis usar aquele elemento, ele encomendou aquilo, mas não foi aquilo que ele recebeu, então ele já não sabia mais como voltar a ser o Jack Lee. E ele aceita que a próxima vez que ele dormir ou cochilar, o Hyde não vai mais deixar ele voltar. E a gente já sabe o que, que aconteceu, né? Porque volta, antes do relato do Lionel, a gente vê o Paul pedindo pro Utterson ir na casa do Jack e os dois acabam encontrando o corpo do Hyde se suicidando lá porque os dois estavam forçando para entrar. E até tem um ponto onde o Jack fala que a única coisa que impede o Hyde de matar ele é que ele gosta muito da vida e seu amor pela vida é maravilhoso, ele fala. Então, ele não conseguiria fazer isso de prejudicar. Mesmo que ele quisesse prejudicar desse tanto o Jack, ele não conseguiria porque prejudicaria a si mesmo. Mas chega um ponto em que ele não tem mais escapatória, ele está escondido na casa do Jack com o corpo de Hyde, né? Então ele acaba se matando. E eu ia dizer que isso é o final do livro, mas não é. Mas, entendeu? Tipo, ele dá toda uma volta, é muito bem bolado isso aqui. E é isso, eu acho que eu vou finalizar esse vlog dessa forma, porque eu ainda tenho que ler essa introdução, prefácio, enfim, essas coisas. Só que eu nem comecei a editar, então eu não sei muito bem o que, que eu tenho nas mãos aqui. Eu preciso ver. E, enfim, eu tô pensando em fazer um post no Instagram sobre como eu recomendo que seja feita essa leitura. No caso, eu acho que eu vou reler as notas que eu li aqui e separar as que tem spoiler e ler as outras que eu simplesmente fiquei com medo de ler e pulei. Vou ler também todas questão de introdução, prefácio e tal. Mas com certeza vou sugerir para ler eles depois. Mas enfim, não tem nem sentido eu estar fazendo esse relato aqui, porque você já tem todos os spoilers.
Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu tenho um carrinho que ele tombou, assim, a rodinha dele desistiu de viver e eu separei, senti isso como um sinal para separar livros que eu não gostaria mais de ter aqui e eu vou levar para um sebo, mas eu acho que eu vou deixar isso daí pro vlog que vem. É, eu acho que eu vou deixar pro vlog que vem. Então, terminamos assim esse vlog. É meio estranho, né? Porque, mas enfim, logo logo eu já começo o outro e até semana que vem.